muito bom dia para você que está ligadinho com a gente na TV Câmara Campinas. Segundamos, ótima semana para gente. Estamos chegando ao vivo com o Estúdio Câmara, hoje segunda-feira, 18 de maio. Hoje vamos falar sobre um tema, gente, que começou nas redes sociais, ganhou repercussão nacional e abriu uma discussão importante dentro de muitas famílias brasileiras. Só para posicionar vocês, a gente fala sobre o caso de uma influenciadora que revelou recentemente que ela oferece whey protein e creatina para a filha de apenas 3 anos. E aí essa declaração dividiu opiniões e levantou um debate que vai muito além dos suplementos. Até que ponto nós estamos transformando crianças em pequenos adultos, né? Será que a busca por saúde e performance está chegando cedo demais na infância? E qual que é o impacto disso na relação das crianças com a comida, com o corpo e até com a própria autoestima? Estamos incentivando a saúde ou antecipando preocupações que não pertencem às crianças? Então participe conosco. O que você acha aí? Você acha que a pressão estética está chegando cedo demais nas crianças? Será que as crianças devem tomar alguma suplementação alimentar do tipo de whey protein e creatina? Então, hoje nós vamos conversar com as nossas entrevistadas que já estão aqui no estúdio. Você pode mandar a sua dúvida sobre suplementação infantil. Existe? Precisa? Não precisa? Né? Conhece alguém que faça isso? Então, o WhatsApp está na tela, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações do Legislativo e daqui a pouquinho vamos apresentar as nossas entrevistadas que fazem parte do Estúdio Câmara desta segunda-feira. Bom, gente, vamos lá, informação do Legislativo. Hoje acontece a 29ª reunião ordinária e na primeira parte tem um debate promovido pelo Fórum LGBTQIAPN+, de Campinas, em alusão ao Dia Internacional e ao Dia Municipal de Combate à LGBTfobia, instituído pela Lei Municipal 13.285 de 2008, de autoria da ex-vereadora Marcela Moreira. A atividade foi articulada pelo Fórum LGBTQIAPN+, a pedido da vereadora Paola Miguel, com apoio do mandato da vereadora Mariana Conte e parlamentares da bancada de esquerda. Participam do encontro Marcela Moreira, a coordenadora da Casa Sem Preconceitos, a Suzy Santos e a advogada Patrícia Solara Dias Ferri, conselheira do Conselho Municipal de Saúde. E depois, na ordem do dia, a partir das 18 horas, os vereadores votam em primeira discussão 2 projetos do Executivo ligados à saúde pública. Tem o projeto de lei complementar 19 de 2026, que autoriza a destinação da área no conjunto residencial Padre Anchieta para a implantação do CAPS IJ Norte, que é voltado ao atendimento de crianças e adolescentes com demandas da saúde mental. Já o projeto de lei complementar 28 de 2026 prevê a desafetação da área no Jardim Chapadão para a construção de uma nova unidade básica de saúde ou centro de saúde, com a expectativa de ampliar o atendimento na região norte da cidade. A sessão começa às 18 horas, às 6 da tarde, no plenário da Câmara. Você pode participar presencialmente lá no plenário. Nós também vamos transmitir ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e no YouTube. Você também pode participar mandando seu comentário pelas mensagens e com certeza o pessoal vai responder você. Sua presença é muito bem-vinda. Previsão do tempo para hoje, como é que fica o tempo hoje, né? A semana, de acordo com a previsão, a gente vai ter chuva aí durante toda a semana, temperaturas baixas, nós estamos no outono, então para hoje sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16, máxima de 20 graus. Essa é a previsão do tempo para esta segunda-feira, que a segunda-feira seja linda, maravilhosa, vamos fazer do nosso dia um ótimo dia. E agora vamos ao nosso tema central, falando dessa infância que tem sido cada vez mais atravessada por hábitos, discursos, preocupações que são típicas do universo adulto. A alimentação deixou de ser apenas um cuidado e a nutrição, em muitos casos, para se transformar em um símbolo, né? Um símbolo de performance, estética, controle corporal. Mas, gente, a gente está falando de crianças, né? E isso aparece cedo demais nas redes sociais, nas propagandas e até mesmo dentro de casa. Então, vamos falar sobre
Adultização alimentar, olha só, um fenômeno em que crianças passam a consumir conteúdos, produtos e comportamentos ligados ao corpo perfeito, musculação, suplementação, antes mesmo de entenderem as necessidades do próprio organismo. Mas afinal, qual que é o limite entre incentivar hábitos saudáveis e antecipar pressões que pertencem ao universo adulto? Então, para esse bate-papo, a gente recebe hoje duas profissionais que entendem do assunto. Eu dou as boas-vindas à doutora Lívia Franco, ela é pediatra, está com a gente aqui no estúdio. Doutora, seja bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, um bom dia. É muito bom ter esse espaço para a gente conversar um pouco mais sobre as crianças, para além da alimentação, olhar para a adultização também. Exatamente, né? Adultização alimentar, gente. E quando a gente fala de alimentar, né, de nutrir o nosso corpo, claro que a gente precisava de uma nutricionista. Então a gente dá as boas-vindas à nutricionista Adriana Passos. Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação. Obrigada, Rúbia, obrigada pelo convite. É como a doutora Lívia falou, é um assunto que permeia, acho que todas as famílias, esse cuidado com as crianças. A gente tem hoje estatísticas, índices muito preocupantes em relação ao que norteia a alimentação das crianças, né? E vocês estão de parabéns pela escolha aí da pauta de hoje. Ai, que maravilha! Tudo isso só é possível com o aceite de vocês. Muito obrigada desde já. E a gente já começa então perguntando para nossa pediatra quando uma declaração como essa de uma mãe que vai às redes sociais e diz que está inserindo whey protein e a creatina na alimentação dessa criança, né, de uma criança, essa declaração ganhou uma repercussão nacional. O que mais preocupa a pediatria, doutora? O suplemento em si, né? Ou a ideia de transformar a criança em uma extensão de rotina fitness de um adulto? Qual que é a avaliação da pediatria e da doutora referente à inserção desses produtos na alimentação das nossas crianças? Eu acho que foi um marco importante o que aconteceu. Há um ano eu estive num programa de televisão falando sobre isso, por encontrar pacientes meus já em uso de suplementação para as crianças. Mas eu acho que isso que aconteceu trouxe à tona esse tema que é tão importante e que realmente entra dentro da casa dessas famílias. Então foi bom, de certa forma, que ela demonstrou que isso acontece, porque de fato acontece. Então que bom que podemos falar sobre isso. E que ruim, de certa forma, que a gente não tem esse controle do que chega até as famílias. Porque para muitas famílias, na bolha que elas estão inseridas, vai chegar a informação de que eu influencio, eu dou para os meus filhos, não faz mal para eles, então dê para o seu filho também. Então é uma linha tênue dentro disso para a gente poder conversar, e por isso que é tão importante esse espaço de debate. A preocupação, ela traz um olhar, primeiro, para a alimentação em si, para o consumo de uma proteína excessiva, que pode levar a alguns danos, que a gente vai conversar sobre isso. E para além disso, essa questão comportamental. A gente tem uma questão que é a cultura alimentar que nossa casa traz para essas crianças. A gente olha para as crianças os primeiros 1000 dias, que vai desde a concepção. Então, os hábitos dessa mulher gestante, quais são? Já vai levar algum impacto para as crianças. A introdução alimentar, ela vem com esse olhar de vamos ter uma cultura alimentar positiva. Então tem muita coisa para a gente conversar, esse bate-papo pode ser infinito se a gente quiser. Uau, doutora, é verdade, né? Se a gente para analisar o consumo, né, a nutrição que a mãe faz, estando grávida, isso vai impactar sim no desenvolvimento dessa criança, muito bem pontuado. Agora a gente pergunta para nossa nutricionista, né? Muitos pais associam o whey protein diretamente à saúde, né? A creatina também. Mas na prática, uma criança saudável, ela realmente precisa desse tipo de suplementação para melhorar o quê? Se a criança está saudável, né? É necessário isso? Olha, uma criança saudável, ela dificilmente ela vai precisar de algum tipo de suplemento. A gente tem sim, no mercado hoje, alguns suplementos voltados para a criança, mas eles são usados em situações muito específicas. Por exemplo, no caso de uma desnutrição, ou quando a criança desenvolve alguma doença rara, em situações muito específicas e sempre com acompanhamento do seu pediatra, do nutricionista. Uma criança saudável, mesmo que a gente sabe que às vezes existe uma dificuldade na introdução alimentar, às vezes a criança passa por períodos de seletividade ali
temporária. Mesmo nessas situações, a gente precisa trabalhar com o alimento, né? A gente está fazendo uma educação alimentar desde ali do nascimento, então é muito difícil uma criança, principalmente nessa idade, precisar de alguma suplementação. E a gente pode até pensar que tem muitos adultos que fazem uso sem necessidade também. O suplemento, pela sua definição, ele só vai ser necessário quando a alimentação tem alguma deficiência. Então, se naquilo que a gente ingere todos os dias existe algum déficit e a gente não consegue complementar com o alimento, aí a gente lança a mão de alguma suplementação. Então, pensando nesse papel do suplemento, dificilmente uma criança vai precisar de algum recurso desse. Muito bem. Agora, se a gente for parar para pensar, a infância, ela sempre foi associada à descoberta de sabores, né? Perdão. Porque a criança, ela vai aprender a comer aquilo que a gente oferecer. E aí, hoje, se a gente para analisar, algumas crianças ouvindo os termos shape, ganho muscular, performance, isso mesmo antes da alfabetização, né? Então, quais os riscos existem para uma criança que já começa a crescer exposta a esse tipo de preocupação, estética funcional ou estética corporal, enfim, a criança, ela está inserida no ambiente e ela vai aprender tudo, porque é espelho, né? Tudo que a gente faz, eles copiam. E aí, né, qual que é o tipo de preocupação que a pediatria traz quando a criança ela está inserida nesse movimento, né? O pai, a mãe, ou enfim, os cuidadores, eles são fitness, eles consomem produtos da linha fitness. E essa criança? E aí, como que a gente precisa trabalhar para a questão da alimentação dessa criança, para inserir, para ensinar a gostar? Como é que funciona, doutora? É um desafio muito grande a gente ensinar alguém a gostar de algo se a família não tem esse consumo. Então, dentro desses lares que tem essa performance mais voltada para essa questão mais esportiva e com uma alimentação muito diferente, nosso cuidado ele é ainda maior. Ele é multiprofissional, então envolve a nutrição. Em alguns casos, a gente precisa até de outros profissionais para nos apoiar em relação a isso. Mas como você bem colocou, as crianças elas são esponjas, elas absorvem o ambiente em que elas estão. Então é muito sério a gente olhar para isso e tentar, desde a introdução alimentar, associar o prazer de comer como algo que a gente faz o tempo todo para o nosso bem. A gente tem uma questão social, principalmente nesses países mais desenvolvidos, que tem os alimentos, com acesso aos alimentos que são diferentes, as crianças se atraem por esses alimentos, associar a recompensa à alimentação. E aí me parece que a gente vê um movimento de que você é obrigada a olhar para o seu shape e usar o fitness, mas vamos supor, eu vou coletar um sangue dessa criança, ou ela foi bem numa prova da escola, a gente comemora com uma besteirinha, e aí a gente começa a atribuir que isso é gostoso, isso é melhor. Então tem várias nuances para olhar para isso. A gente tem que cuidar para que não gere com essa história toda distúrbios de imagem que são cada vez mais comuns na pediatria. A gente enfrenta um lado que é esse extremo de vamos ter um cuidado excessivo para evitar o ganho de peso, e o outro lado a gente também vive uma epidemia de obesidade no nosso país e no mundo, né? Então tem muita coisa para a gente olhar, e o mais importante é essa família estar perto dos profissionais e seguir as recomendações. Então, o seu filho, ele ainda é criança, ele tem que ser saudável, a gente tem que estimular a atividade física, a comida de verdade. A SDP, ela traz esse conceito, a criança precisa consumir comida de verdade. Se os pais optarem por não ter esse consumo, e aí, como bem colocado aqui, não é para ser com eles assim também, tem esses erros também dos adultos. Para as crianças, a gente tem que olhar com um olhar de proteção. Precisamos proteger e assegurar que elas vão receber comida de verdade. Ótimo. Agora, tem uma diferença aí entre ensinar a alimentação saudável, né, e transformar a comida em um instrumento de controle e cobrança para a criança, né? Eu gostaria que você trouxesse para a gente, por favor, nossa nutricionista, a questão da inserção para a criança desde pequenininho, né? É difícil a gente fazer as crianças, tipo, vamos lá, comer um legume, né? Inserir uma fruta. Os sabores são diferentes e muitas vezes não tão palatáveis assim, mas a necessidade e a forma
adequada da gente poder tratar essa criança e incentivar ela pelo gosto, pela comida de verdade. Uhum. Rubi, assim, eu falo para os meus pacientes, para os pais, né, que a criança, ela vai consumir aquilo que lhe é oferecido, né? Então, quando a gente começa essa introdução alimentar e você tem essa preocupação e você deseja que seu filho coma bem, os pais, eles são responsáveis por ter em casa aquilo que a criança pode comer, preparar os alimentos nos horários que a criança precisa comer e oferecer. Então, são 3 responsabilidades, né, que a família precisa assumir. A aquisição dos alimentos que a criança, e no geral é que toda a família possa comer, o preparo, né, ter horários regulares para essa criança e oferecer. A partir do momento em que a gente oferece, por exemplo, no horário do almoço eu monto o prato para minha filha, eu vou deixar ela livre para comer. A criança, ela nasce eu falo que ela nasce com um limite muito sensível dessa capacidade de saber o quanto ingerir de alimento. E ela vai passar por fases de maior consumo, menor consumo, então muitas vezes a doutora Lívia depois pode, né, explicar até com mais detalhe do que eu, mas você tem às vezes uma aceleração do crescimento, a criança vai comer mais, ela desacelera ela, e isso às vezes é bem nítido dependendo da faixa etária. Então saber disso, respeitar a criança. Eu tive um pediatra que falava assim para mim, Adriana, né, eu tenho 2 meninas, casa que tem comida, a criança não morre de fome, né? Então, por favor, ofereça o que é saudável, mantenha uma alimentação. E o exemplo, isso que a doutora Lívia falou, a criança ela vai repetir, ela vai copiar modelo. Então eu tenho também, às vezes, que trabalhar muito com os pais, porque se eu tenho pai e mãe que não comem verdura, legumes, frutas, a criança também ela vai falar, opa, não, né, não vou comer. E deixar a criança livre mesmo para ingerir, ela parou de comer, não insistir muito e respeitar essas fases. É claro que a gente vai acompanhar o desenvolvimento, crescimento, peso dessa criança. Às vezes, um desinteresse muito grande por comida tem que ser olhado, se ela é muito seletiva, mas não transformar o momento da refeição num momento de estresse. A gente entra num círculo vicioso que daí parece que toda a família fica já tensa no momento da refeição e a criança sente isso e ela vai se recusar a comer, porque aquele momento não é agradável, né? Por outro lado, também não ter muita distração, às vezes naquela necessidade de a gente fazer a criança comer, a gente põe brinquedo, a gente põe tela, né? E a distração hoje, tanto para a criança quanto para os adultos, é muito ruim, a gente não tem a percepção do que a gente está comendo. Então, a criança não percebe o que ela, não vê o que ela está comendo, ela perde essa sensação, o controle da quantidade, quando a gente vê, a gente já comeu mais do que deveria. E um erro muito comum, né, no momento em que a gente está fazendo essa introdução alimentar, a criança parou de comer, você está ali naquela fase que você está oferecendo, às vezes, a comida para a criança com a colher, né, ajudando ela a se alimentar, e a criança empurra, né? Você está oferecendo e ela faz esse movimento 1 vez, 2 vezes, então ela está te sinalizando que ela está saciada. E o que a gente faz? Mais um pouquinho, só mais um pouquinho, vamos limpar o prato. Então, nesse momento, você está dizendo para ela, coma mais do que você precisa, coma além do que você está saciada. Muitas vezes isso já é um início lá, né, na infância, eu falo que a gente começa a atrapalhar essa sensação e esse controle que a criança nasce muito fino de saber a hora de parar de comer. Interessante, né, doutora? Porque isso é algo cultural, vem lá de trás. Se a gente para analisar, lembra que a mãe falava assim, tem que comer tudo, né? Vai limpar esse prato. E aí, às vezes, a criança ela não quer comer. Muito interessante e importante a sua pontuação. Agora, doutora, a Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que suplementos como whey e creatina não são indicados, né, para crianças pequenas saudáveis. E tem uma dose de whey que pode ter, aliás, a dose de whey pode ter mais proteína do que uma criança pequena precisa consumir no dia inteiro. Olha só que coisa, né? Esse dado a gente pegou lá do site, né? E por que esse excesso de proteína ou suplementação sem necessidade, ele vem trazer o quê para o organismo da criança? Porque se uma dose de whey contém
uma proteína, tanto de proteína absurda, que não é compatível com o organismo da criança, é óbvio que isso vai trazer algum ponto negativo. Então, eu gostaria que a doutora pontuasse e trouxesse para a gente a questão dos suplementos. A gente está falando aqui do whey e da creatina, mas tem outros suplementos também que, de repente, por uma falta de informação, os pais acabam inserindo na alimentação dessa criança. E o que pode acontecer? Eu gostaria de ir até além de só olhar para o whey e para a creatina. A gente também tem esse problema na pediatria hoje em dia com os suplementos vitamínicos. Sim. Então as famílias acham que é mais fácil dar uma cápsula, uma gotinha ali para resolver o problema do que de fato o consumo da comida de verdade. Quando a gente olha para a proteína em si, existe uma recomendação da quantidade diária de consumo para cada faixa etária. Para o adulto, vai variar de acordo com como esse adulto leva a vida, se ele é um atleta, se ele não é. Para a criança é mais da idade mesmo, a gente faz uma conta das gramas de proteína pelo peso da criança. E quando a gente olha para o todo, quantidade total para consumir em 24 horas da criança, vai ser muito inferior à do adulto. Sim. Então, com a alimentação que a criança tem diariamente, por exemplo, uma criança, sei lá, uns 10 quilos, exemplo. Se ela comer 2 ovos e mais alguma coisinha, já dá a quantidade do dia. Por isso que a gente traz o whey, não é para demonizar o whey, não é sobre isso. Mas é falando assim, eu tô dando um tantão de proteína para essa criança consumir, sendo que ela já consome alimentos proteicos. E se não consome, aí entra no que ela falou. A gente tem que olhar qual é o problema ali, antes de não consumir e passar a consumir, ao invés de dar o atalho ali, né? Eu vou tampar o sol com a peneira. Sim. Então, quando a gente passa a consumir em excesso, tudo que é em excesso na nossa vida gera um desequilíbrio. A proteína em excesso, primeiro, ela vai precisar do rim para fazer a filtração disso. O rim, ele é uma peneira. Se ele começa a ter que filtrar coisas demais, ele começa a se sobrecarregar. Eu tenho que aumentar a taxa de filtração desse rim, e isso vai acarretar, pode acarretar. Não quer dizer que se eu dei meu filho um dia já acarretou, não é sobre isso, mas tem que vir esse alerta de que esse rim vai trabalhar demais, ele pode ficar cansado. Eu posso fazer uma doença renal por conta do excesso de proteínas. Para além disso também, o fígado também trabalha nessa metabolização proteica. Então o fígado também começa a ter que trabalhar demais e ele pode falar, chega, não estou aguentando. Lembrando que os órgãos das crianças ainda sempre estão em desenvolvimento. Então são ainda mais sensíveis do que dos adultos. Então, as principais complicações que a gente pode trazer é essa questão, pensando na parte orgânica da criança, rim e fígado. Para além disso, a questão comportamental alimentar. Eu deixo a criança longe dos alimentos, eu falo, não precisa gostar de comer, tá aqui, eu te dou esse atalho, e aí eu acabo gerando uma cultura em relação a isso, que também é um problema ao nosso ver. Foi legal que a SBP se posicionou. O fato desse vídeo ter viralizado, fez a SBP parar e falar, vou criar um documento para poder orientar os pediatras, para todo mundo falar a mesma língua. Olha aí, interessante, né? E aí, como a doutora pontuou no início do programa, né? Tem um lado bom dessa exposição toda, porque conseguiram ter a noção, a certeza de que realmente podem existir casas que estejam inserindo esses produtos na alimentação das crianças, né? E com as redes sociais, a gente sabe que rede social hoje, ela é acessada por, acho que 100% da população. E aí as redes têm a questão dos influenciadores. Então você para e pensa assim, poxa, mas se ela está fazendo e deu certo, vou fazer com a minha também. É um atalho, ela não quer comer, mas ela sentiu que é palatável esse outro produto, bora, estou inserindo proteína na alimentação dessa criança também. E acende um alerta, e é por isso que a gente traz esse tema aqui com duas profissionais, uma nutricionista e uma pediatra, para explicar para a gente se tem prós, se tem contras e como a gente deve fazer para ter uma alimentação equilibrada para as nossas crianças. Agora, Adriana, alimentação equilibrada, leite, ovos, carne, legumes. A criança ela já consegue atingir naturalmente as necessidades nutricionais para o dia a dia? Como é que é? A doutora falou, né? A criança come o ovo lá, então para ela nutricional, a questão nutricional, ela já se nutriu de repente com uma alimentação dessa? Ovos, carne e leite. Tá ok para uma criança saudável durante 24 horas?
Olha, eu vou dar um exemplo de uma criança aí de 3 anos, né, que é o que, né, gerou toda a polêmica. Assim, normalmente, né, uma criança saudável com essa idade, ela vai precisar de quase 1 grama de proteína por quilo. Então, a gente está falando em 12, 13 gramas por dia. Um ovo tem 6 gramas. Se ela ingerir 2 ovos, né, a gente está falando aqui de um ovo de galinha, e mais um pedacinho de carne, ela já... Olha isso. Né, 2 ovos dão 12 gramas, então às vezes isso já é suficiente, um ovo no almoço, um ovo no jantar, né? Se ela consumir um pouquinho da carne moída, um bifinho no jantar, uma sopa, ovinho de codorna, que a criança, né, 5 ovinhos de codorna equivale a um ovo de galinha. Então a gente começa a colocar isso mais numa situação assim palpável para a família. Olha, essa é a quantidade que o seu filho precisa. Aí a gente, lanchinho da escola, às vezes vai um queijinho. Então, o que acontece? As crianças saudáveis que têm uma alimentação bem variada, a gente precisa se preocupar com qualidade, né? Ofertar alimentos de qualidade e variedade para a criança, expor a criança a diferentes alimentos. Essa criança vai ter uma alimentação saudável, equilibrada, né? Ela vai ter provavelmente ela vai ter curiosidade para provar algumas coisas, ela vai provar uma fruta, pode ser que de início ela, né, rejeite, não goste, aí daqui a meses você oferta de novo e ela vai gostar. Então, dificilmente essa criança vai ter algum desequilíbrio alimentar. A proteína, ela virou uma moda, né, em geral. Então, hoje você tem, inclusive, um apelo muito grande de mercado, né, e a proteína ela é cara, então os produtos proteicos são caros, e se você tem a tal da meta proteica, bater meta proteica, né. No geral, o brasileiro consome mais proteína do que deveria, e as crianças, como repetem o padrão da família, acabam consumindo mais proteína também. Então, uma criança que toma leite, às vezes uma criança de 3 anos, às vezes até toma uma mamadeira ainda, não é? Então, ela toma um leite, ela vai comer a carne no almoço, às vezes um ovinho no jantar. Provavelmente, ela até já passa um pouco dessa ingestão proteica, tá? Então, a família garantindo uma oferta de alimentos de qualidade. Quando a gente fala isso, qual é a maior preocupação hoje em dia? A oferta de ultraprocessados, né? Tudo que a gente tem que desembalar, vamos dizer assim, ou que na hora que você vai ler lá a lista de ingredientes, você não identifica muito coisas da natureza ali, sabe? Eu falo que tudo que vem da natureza, teoricamente a gente poderia ingerir, mas aquilo que vem de um laboratório, eu falo para as minhas filhas, o que é muito artificial, a gente tem que começar a desconfiar. Então, a partir do momento que você garante essa oferta de qualidade, né, até sendo um pouco repetitiva, mas garantindo os horários adequados, dificilmente essa criança não vai ter uma ingestão inadequada. Ela vai passar por sazonalidades em relação à idade, crescimento, mas ela vai ter uma alimentação saudável. Ela vai trazer, às vezes, uma necessidade, olha, mãe, eu vi na escola, né, um amiguinho comendo tal coisa, vai querer provar, né, algo muito industrializado, ela vai... Como provavelmente essa criança fez com a mãe, ela pode ver, né, repetidas vezes a mãe ingerindo algo que a mãe fala, olha, isso é bom, por que eu não posso tomar, né? Mas se é algo que a criança não deve ingerir, a gente não vai dar. Eu acho, Rúbia, que, se a doutora Lívia concordar também, que isso esbarra um pouco na questão de limite. Total. Né? Total. O limite que a gente dá para as crianças, né, de tudo. E isso vem trazendo, né, Lívia, a questão da alimentação. Então, se você deve ter isso na sua rotina no consultório, os pais não conseguem dizer não, né? Dizer não pro doce todo dia, dizer não pra bolachinha de pacote, dizer não. E aí não diz não quando a criança fala, mãe, quero tomar o seu whey protein, não é? É sobre comportamento. É muito além de alimentação. É muito maior do que isso. Porque eu não vou dar, né? Não. Como é que eu vou falar não pra ele? Eu falo, olha o tamanho dele, olha o seu. Não é possível que você não consiga. Eu vou te ajudar. Então eu vejo muito isso, né? Dificuldade dos pais de dizerem não. Não, isso você não pode. E aí a gente pode extrapolar isso para muitas coisas. Nossa, mas verdade. eu, como nutricionista, assim, às vezes, a minha abordagem, às vezes, é fazer consultas com os pais primeiro. Daí depois você trata a criança e vai falar com a criança. Porque às vezes a criança é muito pequena,
ela não vai entender o que é saudável e o que não é, porque que ela vai ter que comer uma maçã no lugar de um chocolate, não é porque que ela não pode tomar o whey protein da mãe, mas as famílias, os pais precisam pensar nessa questão dos limites, né? Eu acho que, só complementando, para além dos pais, também lembrar de trazer os cuidadores para as consultas. Porque muitas vezes eu vejo uma mãe e um pai tentando fazer tudo certo, mas quem passa o dia com a criança, às vezes é uma avó, uma tia que está ali para ajudar, e que culturalmente a gente tem essa coisa de, eu vou compensar com a comida. Sim. Então a gente precisa trazer essas pessoas para perto também. E aí, só também complementando, quando a gente inicia a introdução alimentar, eu particularmente, eu converso antes da introdução com a família, meses antes. Como é que é o ambiente alimentar dessa família? Vamos arrumar primeiro isso, para depois a criança começar a consumir. E aí, lembrando que tem estudos que mostram pra gente que a modulação do paladar é até os 2 anos. Então, quando a gente fala assim, muito bem colocado pela Adriana, olha, tem uma coisa que a gente dá e a criança não aceita, dali meses eu ofereço de novo. Porque não existe nada que uma criança menor de 2 anos não goste. Só existe aquilo que ela não foi adaptada ao paladar ainda. Então é muito legal, você pode experimentar muitas coisas e aí trazer para a família esse olhar cuidadoso para a alimentação. Vamos melhorar a alimentação da casa toda. Agora, quando eu falo do whey, aí vai entrar muito essa questão do comportamento, do não. Porque não é que é uma coisa que não é saudável para os pais se eles pararem de consumir. Às vezes eles precisam consumir. Eles são fitness, eles têm um uso disso. Mas e aí, como é que eu sustento e falo para o meu filho, isso aqui é de adulto. Isso aqui não é para você. E eu acho que é o maior desafio humano hoje em dia na criação de uma criança é você conseguir colocar esses limites. Limites, né? Impor limites, dizer não. Aí a gente coloca lá algumas questões. Nossa, mas eu trabalho o tempo todo, ele nunca me pede nada, não estou presente o tanto que seria necessário. E aí é só um pouquinho, né? Vamos deixar experimentar hoje, aí amanhã de novo, quando você vê a criança tá consumindo aquele produto que não é indicado para ela. E aí vem a questão da adultização alimentar. Isso existe mesmo, doutora? É algo assim, para mim é muito novo. A adultização alimentar da criança, né? É muito novo, mas isso existe, está provado, né? Que existe, mas depende muito das mães, dos pais, dos cuidadores, quem cuida dessa criança, para poder inserir o alimento que realmente, como ela falou, a Adriana falou, vem da natureza, né? A gente precisa cuidar com as nossas crianças, porque qual que é o impacto que isso pode trazer? Uma criança que, de repente, utiliza, né, vitaminas, as cápsulas, o whey protein, a creatina, enfim, tudo que a família entende que seja bom, e claro, isso é bom, mas não para a faixa etária de que nós estamos trabalhando aqui hoje. Qual que é o impacto na questão alimentar também dessa criança? Porque se ela entende que se ela tomar um whey protein ela está alimentada, então ela não vai inserir nenhum tipo de outra alimentação, principalmente os que vêm da natureza. Então qual que é o impacto para essa criança lá na frente? É o excessivo no que a gente está oferecendo a mais, por exemplo, a proteína, quando a gente fala do whey, e a fragilidade em outros nutrientes que ela também precisa. Então a gente deixa de consumir, por exemplo, legumes, uma verdura que também é extremamente importante, o prato da criança, o nosso também, tem que ser balanceado, ele tem que ter um pouco de cada alimento, de grupos alimentares diferentes, tanto que hoje em dia na introdução alimentar nós não misturamos mais, para as crianças conseguirem conhecer e consumir texturas, alimentos diferentes e modulando. Eu brinco com eles que a gente vai modulando a língua. Eu até brinco com as crianças mais velhas, eu falo assim, gente, você sabia que sua língua faz aniversário? Eles ficam assim, como assim? Eu falo, todo ano ela muda de ideia, tem coisas que ela não gostava e passa a gostar. E a gente tem que experimentar para a gente poder ver se gosta. E eu tiro isso da criança, esse olhar de ter relação com a comida, ter prazer comendo. E quando eu penso na palavra adultização, é muito injusto, porque a infância é muito curta, a gente tem o menor pedaço da vida é criança, da vida infantil. Por que eu vou tirar isso dele? E isso vai muito além. Quando a gente traz as redes sociais, não é só adultização alimentar. Tem adultização com os cosméticos, com as coreografias que não são próprias para a idade, com essa relação com as mídias sociais. Tem uma questão também de contar coisas para as crianças que são de adultos. Então vai muito além dos alimentos.
E também quero trazer, porque eu imagino essa mãe que postou na maior da boa vontade, assim, olha o que eu faço com os meus filhos, aqui em casa é assim, e isso virou um turbilhão. Nenhuma mãe faz para o seu filho algo pensando em prejudicá-la. A ideia sempre é positiva. Por isso que é tão importante se cercar de bons profissionais, porque inclusive nas redes sociais também a gente encontra profissionais indo nesse sentido de não faça, tá certo. Então a gente está vivendo esse momento, ter uma linha tênue aí entre eu ouço 100%, não ouço. Então encontrar pessoas que vocês confiam para seguir, procurar bons profissionais para além da rede social, para atendê-los mesmo, acompanhar essas crianças de perto e influenciar essas famílias num modelo mais coerente de atenção à saúde. Excelente, porque a rede social ela impacta, né, no dia a dia das famílias, não tem nem que discutir muito sobre isso, mas nem tudo que está na rede social é correto, é verdade e vai fazer bem para você, né, Adriana? É mais ou menos isso, principalmente quando a gente fala de nutrição, porque tem tanta gente ensinando tanta coisa nessa tal de rede social aí que às vezes a pessoa acha assim, não, mas tá aqui, não vou precisar procurar um profissional, porque tá aqui, eu vou testar essa receitinha em casa mesmo. Eu falo que o atendimento ali de nutrição mudou muito nos últimos anos, a gente vem... Né, os profissionais que trabalham com alimentação, a gente vem muitas vezes tendo que no começo ali de um atendimento desconstruir muito dos conceitos, né, das crenças que os pacientes chegam em consultório afirmando, eu tive uma situação de uma jovem que chegou e ela trouxe uma foto de uma influenciadora, eu quero ficar com esse corpo. Meu Deus, né? E aí, né, então trabalhar isso, olha, nem essa imagem pode não ser real, ela, né, pode ter sido trabalhada e trazer, né, e aí com a alimentação é isso, eu quero seguir a dieta tal dieta, eu quero, porque isso daqui vai me emagrecer tantos quilos em tantos meses, né, o tal do detox, não são tantas coisas, aí a gente vai, então hoje um atendimento ali de nutrição, a gente sempre começa trabalhando essas questões, essas crenças, né, esses mitos, que hoje você falou, 100% das famílias elas são abordadas, né, com esse tipo de informação. E tomar muito cuidado, porque tem informações distorcidas, tem informações muito equivocadas. Um conselho que eu dou, né, para as pessoas que quiserem informações com segurança, é buscar os órgãos oficiais, as sociedades. A gente tem documentos que são elaborados por especialistas, então as pessoas podem entrar, por exemplo, em sociedades das categorias, né, da pediatria, como agora, né, a Sociedade de Pediatria se manifestou, é um órgão extremamente sério. A gente tem as sociedades de nutrição, buscar os profissionais que são associados, né, a essas entidades, e olhar mesmo o currículo, né, olhar para ter bons profissionais que te orientem de verdade. E tudo que é muito milagroso, né, Ruby, a gente tem que ter um pouco de desconfiança. Eu vou tomar isso aqui, eu vou ficar com o abdômen de tanquinho, eu vou emagrecer 20 quilos, toda promessa que te traz um resultado muito rápido, ninguém vai emagrecer 20 quilos em um mês com uma dieta, né, milagrosa, ou ficar super musculoso comendo frango e batata doce, né? Eu acho que a gente tem que sempre alertar essas questões. Exatamente. E quando a gente fala da criança, doutora, precisa ter um cuidado redobrado, triplicado, né? Alimentação, crianças, rede social, influência e falta de orientação de um profissional, né? Muito. Por isso que é tão importante seguir nas consultas regulares com o seu pediatra. A gente chama isso de puericultura, que é o acompanhamento estando saudável. Eu não vou só no médico quando eu tenho alguma doença. Na pediatria a gente foca muito nisso, porque a pediatria trabalha com prevenção e também com antecipação de patologias. Então, por exemplo, às vezes você olha para a criança, está tudo certo. Aí o pediatra começa a conversar e aí vê um hábito que não é legal. E aí já consegue mudar isso dentro da consulta médica. Vai checar vacina, que às vezes os pais esquecem. Crescimento, desenvolvimento, hábitos intestinais, hábitos urinários.
Então é muito importante esse acompanhamento que é contínuo sobre a saúde da criança com alguém que vocês realmente confiam. Exatamente. E quando a gente fala de alimentação, aí é algo que a gente está inserindo, né, na vida dessa criança e que vai perdurar ao longo da vida dela. Total. Então é o início e a gente pode fazer diferente. Agora 8h49, a produção está avisando que nós temos algumas perguntas, então vamos lá, vamos ver quem é que está com a gente. Perguntas sobre essa questão da alimentação das crianças, né? E se de repente você vai inserir um suplemento, será? Né, tem orientação do pediatra, tem orientação do seu médico de confiança. Tome cuidado com isso, viu? Vamos lá, pode colocar na tela, produção, por favor? Renata Lima de Barão Geraldo. Meu filho de 10 anos viu um vídeo e agora cismou que quer fazer jejum de manhã para limpar o organismo. Criança pode ficar sem comer para desintoxicar ou isso é perigoso? Ai, 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 e agora? Vamos lá, Nutri. As duas, né? A Nutri e a doutora, porque, gente, exatamente. Olha, e a rede social, olha o peso que isso traz. Primeiro, acho que assim, a gente tem que alertar que não existe essa desintoxicação pelo organismo por conta do jejum. A gente tem o rim, a gente tem o fígado, a gente tem órgãos que vão trabalhar para isso no nosso dia a dia. Então, comeu alguma coisa que teve ali que não foi legal, o nosso organismo, que está ali saudável, trabalhando direitinho, ele vai, né, ter essa função. O jejum, ele vai trazer alguns prejuízos, na verdade, para a saúde, né? Você pode desidratar, ingerir menos alimentos do que o necessário, perder massa muscular, né? Eu aconselharia essa mãe a tentar entender o porquê que ele tem essa preocupação, né? Chegou essa mensagem para ele aí pela internet, por que isso chamou a atenção dele? O que será que ele está querendo, né? É uma preocupação estética, não é? Tomar cuidado, então, com o que ele está ali, né, acessando. Sim. Mas o jejum é muito prejudicial. A gente tem bem estabelecido, né, que uma dieta equilibrada, saudável, a gente precisa ter refeições regulares. Então, é muito legal quando a gente tem um certo rigor de horário, né? Café da manhã, almoço, jantar, às vezes lanches intermediários, dependendo da necessidade de cada pessoa. Então, isso é fundamental. E o jejum, a não ser que seja por algo necessário, como fazer um exame de sangue, um jejum religioso, né? O jejum não é indicado. Houve a moda do jejum intermitente, né? Talvez seja até essa informação que pode ter chegado para ele também, que muitos adultos fizeram. Eu tive muitos pacientes que eu acompanhei e nenhum teve um sucesso com o jejum intermitente. Muitas vezes a perda de peso, a pessoa busca esse jejum intermitente para promover uma perda de peso. E a perda de peso, ela acontece muito às custas da massa muscular. E depois de algum tempo, quando a pessoa ela tem um reganho, né, que a gente fala, ela volta no peso que ela tinha antes, ela vai ganhar gordura, mas ela tem massa muscular, menos massa muscular. Então ela fica pior do que ela estava antes. O ideal é aprender a comer, né, aprender a ter uma alimentação equilibrada. Então, a não ser que numa necessidade de submeter a um exame, um jejum religioso, a gente não vê uma situação em que o jejum seja indicado, seja para uma desintoxicação ou até mesmo um emagrecimento. Muito bem, quer completar, doutora? 10 anos, né? Vendo os vídeos, o jejum para desintoxicar. Poxa vida, é influência, né? Muita influência. Lembrar que essa idade é a transição para a adolescência. Então, o maior cuidado, ao meu ver, é entender por que disso tudo. Por que ele foi buscar essa informação? Se tem algum distúrbio de imagem já envolvido nessa busca dele? E qual é a relação dessa família com isso? Porque às vezes também, vamos supor que ele esteja preocupado com uma questão de estar acima do peso. Deixar sempre claro que não é questão de estética. É questão de saúde, que fazer jejum não vai mudar a relação que ele tem com os alimentos. Tem que mudar a estrutura alimentar dessa casa. O ambiente obesogênico leva à obesidade. Então, trazer essa mãe para perto dele e falar, vamos juntos. Então, melhorar a atividade física, aumentar o consumo de água, rever os alimentos que ele consome,
não apenas olhar para o jejum e querer um milagre. Muito bem, 8h53. Vamos lá, mais uma pergunta pra gente na tela, por favor, produção. Bora que bora, segunda-feira, começo de semana. Roberto Nunes, da Vila Marieta. Existe uma onda de trocar leite de vaca tradicional por leites vegetais caríssimos na alimentação infantil. O leite comum realmente faz mal? Ou é apenas um modismo da internet? De novo a internet, doutora. Vamos lá, vai. Ajuda a gente. Trocar o leite de vaca por leites vegetais. E aí? A gente só não deve consumir aquilo que pra gente não faz bem. Por exemplo, eu sou intolerante à lactose, aí eu não vou consumir o leite com lactose. Eu tenho alergia à proteína do leite, eu não vou consumir o leite de vaca. Mas, de fato, veio esse modismo na internet. Os leites vegetais, eles também, a maior parte deles, tem um índice glicêmico alto também. Então, você acaba olhando para essa substituição e não vendo com tantos bons olhos. Claro que temos as alimentações que levam para o veganismo, né? A gente pode encontrar pessoas que não consomem o leite de vaca por uma questão pessoal mesmo, de escolha. Lembrar que nós não somos bezerros, então o leite da vaca não é o alimento ideal para o nosso bebê, nosso filhote. Então lá no início da introdução alimentar, no início da vida, a gente não consome o leite de vaca in natura, a gente utiliza as fórmulas infantis à base de leite de vaca e modifica, mas ficamos mais fortes, vamos passando por uma readequação do organismo e podemos sim consumir o leite de vaca, que inclusive é uma fonte rica de cálcio, de proteína, o leite e derivados, mas também sem o excesso. Tudo que é em excesso não vai ser legal. Agora, demonizaram o leite, eu não sei porquê, cada hora eles demonizam o alimento, né? E a gente precisa sair disso. Mas acho que a Adriana pode complementar. Por favor, Adriana. Existe esse mito, né, de que o leite é inflamatório, né, e isso não é verdade, né, a gente, na verdade, não tem nenhum alimento inflamatório, né, nenhum alimento, é o que a doutora Lívia falou, a gente pode ter algumas intolerâncias, algumas aversões. Eu tenho pacientes que falam, nossa, Adriana, como eu como alguns certos tipos de vegetais, eu tenho muita flatulência, eu me sinto mal, que são os crucíferos que a gente chama. Então a gente vai adequando, né? Eu sempre falo assim, nossa, a gente tem no Brasil uma riqueza de vegetais, de frutas. Você não vai comer 100% das frutas, você vai gostar de uma, de outra não, mas de boa parte talvez você se adapte. Então é isso. Às vezes você vai selecionar alimentos, deixar de ingerir aquilo que não te agrada, seja o paladar ou que não te faz bem. Porém, não existe alimentos que causam uma inflamação, né? Pelo contrário, dependendo do que você escolhe comer, você vai melhorar questões vasculares, do coração, né? O perfil metabólico geral, a glicemia, né? Então, o leite ficou muito nessa questão de ser o vilão, não pode tomar leite, derivados, porque se associava a ser algo que inflamava, mas isso é um mito completo. Muito bem. A gente vai aprendendo, né? Todos os dias. Agora 8h57, bora. Mais uma perguntinha na tela, por favor. Já já a gente vai para as considerações finais, agradecendo você que está em casa participando conosco. Aqui, Estúdio Câmara ao vivo, estamos falando da adultização alimentar. Olha só que coisa. A Leandra Souza, do Cambuí. Minha sobrinha não quer mais comer arroz e a mandioca que eu faço com medo de engordar. Olha só. Como explicar que essas comidas são essenciais para ela ter energia para estudar? E agora? Vamos lá, doutora. Como é que vai conversar com uma criança que não quer comer um arroz, uma mandioquinha, né? Da tia, a Leandra, e falar para ela, você precisa comer, é essencial, vai te fazer bem. Como é que é esse manejo? É uma dificuldade, assim, que está presente na maioria das famílias, né? Quando a gente fala de inserção alimentar na criança. A comunicação é o maior desafio que a gente tem para tudo, né, na vida. Então, conseguir convencer é difícil. Mas eu acredito que a melhor maneira é entender, primeiro, por que está com medo de engordar. Acho que esse é o ponto central da conversa. E aí, para além disso, explicar para ela, tem exemplos na internet, o Ministério da Saúde tem cartilhas de alimentação, explicar qual é a contribuição de cada grupo alimentar para a nossa vida, quais nutrientes que isso leva e o quanto isso nos ajuda. Lembrando que o carboidrato, ele é uma fonte de energia também. Então, a tia tem razão quando ela fala que para estudar vai ser importante esse consumo.
Mas eu vejo essa história, essa fala dessa menina como uma preocupação estética, que isso me preocupa mais do que o consumo ou não do alimento em si. Então, entender de onde vem isso, se é algum tipo de bullying na escola, se é a própria família que dentro de casa reproduz esse tipo de comportamento e fala. E aí, para além disso, explicar para ela que ela vai ter o corpo que ela deseja, mas para além disso, a saúde que ela precisa com o equilíbrio dos alimentos. Exatamente, porque se a gente para pensar, o arroz e a mandioca é verdade, é o carboidrato. Então, de repente, essa criança pode estar assistindo ou ouvindo coisas que o carboidrato não faz bem. É mais uma vez o alimento pagando o pato, Exatamente. Né? De ser algo prejudicial. E o carboidrato também tem isso. Tem a história de, vou tirar o carboidrato à noite, porque eu quero, né, perder peso. Então, com certeza, chegou alguma mensagem, né, para essa menina. Mas a base da nossa alimentação, existe uma figura na nutrição que é a pirâmide alimentar, que é o nosso guia para a alimentação. Então, nessa pirâmide, se vocês buscarem na internet, vocês vão achar com facilidade essa imagem. A base dessa pirâmide é o alimento que a gente tem que consumir em maior quantidade no dia. E ali está o carboidrato, né? O pão, o arroz, a batata, a mandioca, porque ele fornece energia, nosso cérebro precisa de glicose exclusivamente para funcionar. Então, a gente precisa desses alimentos. E, voltando, é o equilíbrio. A gente, principalmente num programa de emagrecimento, a gente vai buscar o melhor do equilíbrio. O ideal é você não fazer essas dietas de exclusão. Vou tirar o carboidrato, vou tirar o leite, vou tirar o glúten, vou tirar a lactose, sem necessidade. Existem várias publicações científicas muito bem escritas, né, de cientistas muito renomados, que eles já afirmam as dietas não funcionam. As dietas, elas propagam a obesidade, na verdade, porque você faz a dieta, você emagrece, você não sustenta aquela rotina que você criou durante aquela dieta, aí uma hora você para e você volta a engordar. Então, o caminho é a reeducação alimentar, onde eu falo para os pacientes, não tem nada mais gostoso do que você se sentir livre para comer o que você quiser. Só que saber dosar, né? Aquela história do veneno e do remédio, né? Eu faço, às vezes, para os adolescentes uma comparação assim, você pode atravessar a rua sem olhar? Aí eles falam, não, né? Eu falo, não, poder você pode, você é livre para fazer o que você quiser, mas você deve? Não devo. Então, com a alimentação é a mesma coisa, você vai se proteger comendo o que é melhor para você. Você pode comer o que você quiser, comer hambúrguer todo dia, né, sorvete. Sim. Pode, mas você deve. Então, trazer um pouco dessa consciência quando ele se sente livre, não, eu posso. E aí ele assume essa responsabilidade, mas eu não devo, acho que fica mais fácil não dizer não, isso eu não devo, né? Não, eu posso, né? Mas não devo. Muito bem. 9-2, a última pergunta então, produção, é isso? A última pergunta do Estúdio Câmara de hoje. Nós estamos aqui falando sobre alimentação infantil, né? Adultização da alimentação infantil. Aline Rocha do Castelo. Tem gente que só faz receita fit, compra doce zero açúcar para criança. Esses produtos industriais de dieta são mesmo melhores que, por exemplo, um pão francês com manteiga tradicional. Ai, que delícia, pão francês, hein, doutora? Olha lá. Ô, doutora, vamos lá, vai. Esse negócio de zero açúcar para criança, né? Zero açúcar, será que é zero açúcar mesmo? Né? Será que isso funciona? Doutora, traz pra gente, por favor. Neste caso, entra o que a gente falou dos ultraprocessados. Quanto menos o alimento a gente pega na natureza, colheu ali, né? Começa a mexer nesse alimento. Quanto mais a gente mexer, mais química tem ali e mais compostos que não são adequados para a saúde a gente vai ter nesses alimentos. Então, o açúcar, depois a Adriana pode explicar melhor, mas na pediatria a gente olha até os 2 anos como zero açúcar. Uau! É zero. E é zero mesmo, então não é algo que tirou e trocou por outro adocificante, né? É zero. Por quê? Porque a gente está modulando o paladar. A gente tem 2 anos para modular esse paladar, então é ideal a gente zerar esse açúcar. E depois, a gente pode comer? Pode, mas deve? Essa história que ela trouxe. De vez em quando, tudo bem. Agora, trocar para quê? Por que eu vou dar um negócio pro meu filho que é super industrializado, só sem o açúcar? Qual é o intuito de consumir isso?
tem que pensar, eu acho que mais por esse lado. Não seria melhor comer uma fruta que tem o açúcar natural, que é a frutose, que vai ser palatável, vai ser uma sobremesa e vai ser nutritivo? Esses alimentos que são muito remexidos aí, não vão ter nada de bom para essa criança. Pode completar pra gente, Adriana. 0 açúcar, né? A doutora falou, até 2 anos, 0 açúcar, mas sem inserir açúcar, né? Porque esse 0 açúcar não funciona. Para criança, assim, não é muito bom, né? Os adoçantes, então, os alimentos que são 0 açúcar, a indústria pensa assim, eu preciso fazer algo sem açúcar. Para atender um público que são, por exemplo, os diabéticos. Sim. E também para atender esse público que quer uma ingestão menor de açúcar. Então, ele vai fazer um chocolate, um doce de leite com menos açúcar. Vamos pegar o exemplo do chocolate. O chocolate sem açúcar não é palatável, a gente fala, ele não é gostoso. Então, a indústria vai pôr o quê? Mais gordura. Para ele ficar gostoso. Outra coisa. Então, o chocolate, por exemplo, que eu estou usando aqui como exemplo, diet ou 0 açúcar, ele é para um público específico, para o diabético. Sim. Tudo que é diet é para um público que tem uma doença, né, que não pode ingerir o açúcar. Então, inclusive para os adultos, eu sempre desestimulo esse tipo de consumo. Eu falo assim, você gosta de chocolate? Eu gosto. Qual chocolate que você gosta muito? É aquele ao leite. Então come menos, mas come o chocolate que você gosta. Quando você for comer, você vai matar à vontade. Agora a gente fica driblando aquela vontade, aí come um diet, nem gosta muito. Um fit, e parece que nem sacia mesmo aquela vontade que eu tenho lá. Na verdade, eu tô querendo comer aquele lá, o leite cheio de açúcar, né? Sim. Então tem essas questões. Então, os adoçantes têm essa função, então não é recomendado, como a doutora Eva falou, a gente fornecer para criança, acho que em qualquer idade. Eu até reforço assim, precisa adoçar alguma coisa? Dosar o açúcar, né? Eu vou tomar um suco, tá muito azedo. Põe menos, mas não põe o adoçante. Né? Mas também acostumar com azedo, né? Exatamente. Que é super importante. Tem crianças que tomam limonada, sem açúcar, suco bem azedo e gostam. Acostumou. Né? E realmente, assim, tomar muito cuidado com esse apelo do fit, produto fit, receitinha fit, porque elas não significa que são saudáveis. Exatamente, principalmente quando a gente fala das nossas crianças, né, doutora? Gente, 9:06, a gente precisa encerrar o programa. Eu quero agradecer imensamente você que está em casa, e no fim das contas a gente entende que a alimentação infantil ela não deveria ser sobre performance, estética, produtividade, né? Como nós falamos aqui, ela precisa de um equilíbrio, da descoberta, como a doutora pontuou, um vínculo afetivo, um desenvolvimento saudável, e talvez o maior exemplo que os adultos possam dar para as crianças, né? Não esteja no suplemento, na vitamina, na cápsula e tal, né? A gente precisa estar junto, de repente produzir junto um alimento em casa, fazer uma horta, né? Ensinar que o que vem da natureza é saudável, né? A gente sabe que tem a correria do dia a dia, mas a gente sabe também que as nossas crianças, eles dependem do que a gente ensina para que eles possam seguir a vida. E se de repente você ensina algo que não é benéfico hoje, com certeza essa vida ela vai lá na frente, vai dar um alerta e está nas nossas mãos. Então é por isso que a gente agradece as nossas convidadas de hoje pelo ensinamento, pela troca, né, por compartilhar informações tão preciosas com a gente. Adriana, obrigada pela sua participação. Obrigada. Considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o convite, assim, a importância desse assunto, né, super relevante e atual, e que as famílias realmente, né, procurem ter o mais natural possível aí nas suas casas, oferecendo para suas crianças. Exato. Doutora Lívia, nossa pediatra, nos ensinando, nos orientando. Muito obrigada pela sua participação, pela presença, pela sua troca com a gente. Eu é que agradeço. Eu quero trazer para as mães sempre, a gente sabe que vocês fazem o melhor para os seus filhos, então sempre sigam as recomendações que são confiáveis para conseguir seguir essa relação com os alimentos da melhor forma possível. Muito obrigada pelo convite, é muito bom poder falar sobre isso.
A gente que agradece as nossas convidadas e você de casa também. Lembrando que amanhã nós temos Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã e a gente vai discutir um tema que acontece dentro de muitas casas novamente, relações. Você já gritou em casa? Você grita dentro de casa, assim, com alguém? Então, por que será que a gente grita com quem a gente ama? Essa explosão que acontece, de repente você nem quer gritar e quando você vê já foi. A gente vai entender como o estresse acumulado no trabalho, no trânsito e na rotina acaba sendo descarregado justamente nas pessoas mais próximas da gente. Não deveria ser assim, mas vamos falar sobre isso. É um debate sobre inteligência emocional, autocontrole, comunicação não violenta e os impactos desse comportamento nas relações familiares. Você já deu um grito aí em casa hoje, né? Aí você parou e falou, poxa vida, mas por que eu gritei? Vamos entender sobre isso juntos amanhã, a partir das 8 da manhã, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Gente, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. A Iria está chegando aí, trazendo informações atualizadas para você. Nós temos também Câmara Notícia ao meio-dia, com informações do Legislativo e também da Metrópole. E a programação da TV Câmara Campinas, transmitindo ao vivo tudo o que acontece na Câmara de Campinas. Às 18 horas tem reunião ordinária, então fique com a gente. Não perca, você sempre muito bem informado por aqui. Beijo grande, se cuide e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.